Salve, Mambarinos! E agora a gente vai descobrir o top 5 Pokémon mais leal do mundo. Solta a vinheta. Alô. Sim, eu estou lendo o meu próprio roteiro. É isso mesmo. Tratando de mundo Pokémon, a gente sabe que lealdade é uma coisa muito subjetiva, de pessoa para pessoa, mas a gente vai abordar aqui no que tange a assuntos biológicos descritos na própria Pokédex. Lembrando, tá? Isso aqui é só a minha opinião. Então, assim, se você discordar, comenta aí nos comentários e diz se faltou um ou se você acha que um outro deveria estar na lista, é mais interessante ou não. Vamos começar aqui pelo top 5. E o top 5 a gente começa com ele, Lucario. Então, Lucario, ele é conhecido por sua lealdade inabalável, né? Geralmente ele é retratado como um guardião do seu treinador, tem todo aquele lance da aura, é até mesmo visto no anime, né? Na série animada, que ele é retratado como nobre, corajoso, que está sempre pronto para proteger seu treinador, seus companheiros, de qualquer ameaça. E assim, essa ameaça, ela pode estar a muito longe do treinador, muito longe dos seus companheiros, ela pode estar a uma distância muito grande. Porque a vantagem do Lucario é justamente o lance da aura, né? Só a presença da aura é uma capacidade única dele de detectar e manipular se aquele ser humano, digamos assim, ou Pokémon, tá com más ou boas intenções também, né? Além disso, nos jogos, o Lucario ele é descrito como valente e leal. Então, assim, ele tá sempre pronto para enfrentar um desafio no nome do seu treinador e da sua equipe. E a ligação tem que ser profunda, senão ele não consegue evoluir, né, de Riolo para Lucario. Então, geralmente, ele é muito determinado em proteger aqueles que ele ama. E ele é capaz de qualquer adversidade para isso. Lembrando, tá? Como a evolução de Riolo Lucario ele é reverenciado por sua natureza protetora e sua disposição para proteger aqueles que ele considera sua família, ele entra aqui na quinta posição. É natural se imaginar que nessa lista vai ter um ou outro Pokémon que ele evolui justamente pela amizade. Então esse lance da lealdade e amizade vai bater muito forte aqui nessa lista. Agora o próximo da lista, número 4, Arcanine, xodozinho de muita gente, né? Descrito até mesmo na Pokédex como um Pokémon lendário. Ele tem uma imensa lealdade e habilidades impressionantes. Tem a capacidade de criar um fogo intenso para proteger seu treinador e sua equipe. Lembrando que a gente tem a versão de Hisui e a versão atual, digamos assim. Arcanine ele é amplamente reverenciado por sua natureza nobre e disposição inabalável para proteger aqueles que ele considera sua família. No anime Pokémon, ele é visto com Gary, ele também é visto como a própria avó da Liko. Nos jogos, Arcanine é descrito como um guardião confiável. Desde Hisui, ele já é um grande protetor não só da natureza, mas de alguns templos, né? Se você não sabe, o Arcanine de Hisui, uma das inspirações dele é justamente os protetores dos templos chineses. Sua lealdade é evidente em sua determinação em proteger seu treinador e sua equipe a qualquer custo. Sua presença é muito imponente, né? Ele tem aquela habilidade de controlar o fogo, ele torna uma força muito reconhecida, né? Tem a habilidade Flash Fire, então aumenta mais ainda o seu dano de fogo. Então ele é capaz de percorrer grandes distâncias, seja a versão de Hisui ou a versão atual. Então, com essa lealdade, ele pode muito bem sair de uma zona perigosa, proteger o seu aliado, seu treinador, ou até mesmo vir não só para proteger, mas para batalhar. Então, em termos de batalha, o Arcanine ele é reverenciado desde a época de Hisui. Ele é visto como um Pokémon nobre e extremamente leal. A nossa terceira posição, xodózinho de muitos, né? Vou até abrir uma exceção aqui, porque na terceira posição nós temos um empate técnico entre Gallade e Gardevoir. Então, Gallade, ele é dito como um Pokémon que ele tem uma forte ligação emocional com seu treinador e que vai protegê-lo a todo custo, né? Uma das inspirações do próprio Gallade são os cavaleiros, né? Os guerreiros ali associados à alta corte, né? Aquele famoso príncipe e tal. Então tem toda uma inspiração em volta do Gallade, feito para ele se assemelhar a essa figura de proteção da alta corte e, consequentemente, dos seus companheiros, né? Do seu treinador Pokémon. Como a forma masculina, né? A evolução masculina da Kirlia,
resultante da pedra Down, né, a Downstone, ele tem um alto vínculo com o treinador e ele é dedicado e é disposto a proteger, mesmo que ele vá de base, né? Mesmo que ele fique para trás. A lealdade de Gallade é tão evidente nas mídias Pokémon que ele é descrito como um Pokémon que ele se importa profundamente com o bem-estar do seu treinador. Ele é conhecido por proteger aqueles que ele ama e agindo como um guardião fiel em momentos de perigo. Na série animada, Gallade é retratado como um Pokémon nobre e corajoso, né? Disposto a arriscar a própria segurança. A sua lealdade ela é demonstrada através de atos de bravura e devoção. Então, é justamente aquela coisa medieval mesmo, né? Que eu já mencionei. Aquela coisa meio de cavaleiro fiel, sabe? O braço direito, destacando como se fosse um aliado confiável para todas as batalhas. Então a gente tem Gallade e Gardevoir. Gardevoir aí, xodózinho de muitos da galera aí que me segue, que me assiste nas lives, né? Inclusive é Pokémon favorito do George. A série Pokémon, na série animada, Gardevoir ela é mostrada como um Pokémon gentil e compassivo, né? Ela muitas das vezes era mostrada com a campeã Diantha, né? De Kalos. Então elas tinham um vínculo tão grande que a Diantha ela nem falava, né? Era uma questão de olhares ali, uma olhava para a outra e ela já conseguia coordenar o movimento preciso naquele momento, sabe? Coisa assim, coisa bem louca, assim, tipo, tirando a Diantha, né, que era uma coisa bem, assim, digamos, íntima, até mesmo um pouco até espiritual com a Gardevoir, a gente tem uma outra treinadora, que era da Batalha da Fronteira. Ela tinha esse vínculo com o Espion. O Espion ele vai ser abordado mais pra frente. Mas assim, Pokémon que você tem aquele laço a ponto de você olhar ele e ele saber o que você quer, o que você está planejando, tem que ter uma intimidade, uma lealdade muito grande. Um assunto que até me assustou, eu não sabia. O próprio George que me mostrou. A Gardevoir ela é capaz de criar um buraco negro, né, para proteger a sua família, seus companheiros, ou até mesmo seu treinador Pokémon. Ela personifica como se fosse a lealdade, a devoção daquele contraponto do Gallade, né? Como se fosse a princesa, a rainha, ou até mesmo a guerreira, a devota. Então ela tem todo um lance de guardiã dedicada, sabe? Além disso, ela tem habilidades psíquicas avançadas. Antigamente, Gardevoir só era do tipo psíquico. Ela passou a ser do tipo psíquico e fada. Então também tem aquela coisa medieval de se contrapor e ser imune aos dragões. Então, tipo, é uma outra referência à época medieval, né? E a gente vai sair agora da terceira posição, que tem esse empate técnico, e a gente vai para a segunda posição, que foi justamente o que eu mencionei, que a gente ia comentar mais pra frente. Umbreon e o Espion. Muita gente não acredita, mas o Umbreon, ele é tão leal e fiel quanto o Espion. O que acontece é que eles agem de maneira diferente, ligada justamente ao momento de evolução de cada Pokémon, né? Ambos vêm da forma da pré-evolução Eevee. Eevee eu acho que não precisa explicar muito sobre o Eevee, todo mundo conhece e ama o Eevee, né? Mas assim, apesar da aparência sombria do Umbreon, ele é extremamente leal e protetor, especialmente durante a noite, onde é dito que ele tem uma visão, né? Geralmente Pokémons que são noturnos, eles têm uma visão privilegiada, mas o Umbreon, ele entra como se fosse num estado de pré-alerta. Ele não fica em alerta, ele fica pré-alerta. Então, geralmente, quando ele detecta um inimigo ou uma possível ameaça, seus anéis começam a brilhar com maior intensidade. Ele é descrito como extremamente fiel ao seu treinador, demonstrando uma ligação profunda e duradoura. Ele é retratado como um Pokémon que permanece ao lado do seu treinador, independente da situação, oferecendo proteção em todas as situações. Na série animada, o Umbreon ele aparece com o Gary, né? Também com o Gary. Ele é mostrado como um Pokémon reservado e misterioso, mas profundamente leal. Ele é retratado como um Pokémon vigilante. É isso que eu quero passar para vocês. Um Pokémon vigilante ali, protegendo seu treinador e sua equipe de qualquer perigo que possa surgir. Sua contraparte, Espion, já muda um pouco. O Espion, como eu mencionei, ele também é um dos Pokémons da líder, de uma das líderes, né, da Batalha da Fronteira. O Espion, ele aparece em vários momentos da série e geralmente, né, a própria formação do nome Espion, ele é ligado a atividades, né, poderes paranormais, extrasensoriais. Só que o Espion, ele usa isso não só para o seu treinador, mas também para o clima. Então, quando o clima ele vai virar, o Espion ele detecta isso, avisa o seu companheiro, sua família, seu treinador, e aí ele passa
a guiá-lo para um local mais seguro. O Espinel também, ele também tem essa capacidade também psíquica da própria Gardevoir, né? De você olhar pra ele olhar pra você e ele entender o seu comando, o que você quer naquele momento preciso. Ele é capaz de detectar a tristeza e a preocupação do seu treinador e oferecer conforto e apoio através de uma presença tranquilizadora, tá? Na série animada, o Espinel, ele sempre é protetor e atencioso, sempre ao lado do seu treinador, tanto na alegria quanto na tristeza. Ele também consegue confiar no seu treinador, na sua família, no seu companheiro, em todas as situações. Ele está disposto a arriscar tudo para garantir a segurança e o bem-estar daqueles que ele ama. E agora a gente chega na nossa primeira posição. Quem que vocês acham que é o Pokémon mais leal descrito pela interpretação da Pokédex? Antes de você falar quem você acha que é, digita aqui nos comentários, vou ver se você acertou ou não, beleza? Mas acreditem ou não, o Pokémon que ele tem a maior lealdade pela Pokédex é o Braviary, ou Braviary, não sei como você vai mencionar o nome desse Pokémon. Mas ele é leal tanto a níveis sociais como níveis da própria biologia dele. Então ele tem uma descrição, um símbolo, resultando de orgulho, coragem, lealdade, bravura. Então ele tem todo esse lance de guardião, de se colocar na frente dos outros, especialmente em relação aos membros, seja da sua equipe ou da sua própria família, né, encontrar na natureza. Ele tem uma determinação bem evidente em proteger os outros do bando ou os seus companheiros Pokémon, né? Ele não recua diante de desafio ou perigo nenhum. Ele é ressaltado em várias ocasiões na série animada como um defensor fervoroso, né, do seu treinador, dos seus companheiros. Geralmente ele é mostrado como aquele Pokémon que você confia para momentos de maior adversidade. Ele é um símbolo de força e senso de justiça também na série. Ele não tolera injustiça de jeito nenhum. Opressão, tirania. Então, todas essas características adicionam uma camada extra, sabe, na lealdade dele. Ele também é muito assim, como é que eu posso dizer? Ele geralmente, né, o do bando, o líder do bando, é aquele que possui o maior número de cicatrizes, e geralmente essas cicatrizes, essas marcas, essas feridas ao longo do tempo, são sempre em relação a proteger o bando, em proteger o treinador, os companheiros Pokémon que vivem no meio em que ele está. Então, geralmente, aquele que se sacrifica mais é visto como o líder do bando. Então, é uma lealdade assim de corpo e alma. Ele vive para isso, literalmente. Ele personifica coragem, determinação e lealdade, né? Ele está sempre disposto a defender, nem que para isso ele tenha que ganhar mais uma cicatriz, sabe? Ou simplesmente pare de voar. Então é uma coisa muito devota para a vida. Então ele consegue atingir a nossa primeira posição muito por conta disso, tá? E se você realmente esperava um outro Pokémon aqui no Pódio 1, pode comentar aqui. Lembrando, tá? A gente não tá entrando em questão com Pokémon mítico ou lendário ou até mesmo paradoxo, tá? É importante falar isso. E bota nos comentários também qual outro top 5 que você quer ver aqui no canal, beleza? Não se esquece de dar like e se inscrever. Cerca de 50% das pessoas que me assistem e dão like, elas não se inscrevem no canal. Então você se inscrevendo no canal, o YouTube ele vai entender, né? O algoritmo ele vai entender que isso é relevante e que vocês querem cada vez mais disso no dia a dia de vocês. A gente vai começar a produzir dia a dia agora vídeos para vocês. Eu espero que vocês gostem. Valeu, valeu! Falou!